Geralmente os profissionais que mais faturam não são os melhores. Que hoje em dia a gente está vivendo uma era onde jovens advogados que têm mais aptidão com o empreendedorismo, com o mercado digital, estão começando a ganhar mais dinheiro mais rápido do que os melhores advogados tecnicamente. Então eu costumo dizer uma frase que é o seguinte: hoje em dia, se você quer ser bom, você precisa ser conhecido. Enquanto você tem algo que gera interesse e valor para essa pessoa permanecer com você, ela vai permanecer. Perfeitamente. Então aqui a gente está dizendo, né, de você realmente criar possibilidades dessa pessoa intraempreender com você. Então, eu abro um novo escritório e esse cara vai ser sócio naquele novo escritório. Exato. Ou eu abro uma frente no meu escritório que esse cara vai ter um percentual dessa nova frente. Exato. Se ele tem esse sangue empreendedor, como é que eu faço ele permanecer comigo? 70% das pessoas que abrem uma empresa depois de 3 anos estão mais endividadas do que quando abriram. É porque é fácil ver depois que deu certo, né? Isso. Nessa edição do Pode Acelerar, nós queremos agregar muito valor aos empresários da advocacia. Eu estou aqui com um cara que é uma das maiores referências no mundo em como ajudar advogados e empreendedores do direito da advocacia a crescerem os seus escritórios. Seja muito bem-vindo aqui ao Pode Acelerar, Marcelo Seife. Obrigado, meu tê-lo irmão. aqui, viu? Que honra estar aqui com você, cara. Que prazer. Bom Muito demais. honrado com o convite. Vamos trocar uma ideia com essa galera da advocacia, mostrar que dá para acelerar, ter lucro e liberdade sendo advogado. Opa, bom demais. É Vamos isso lá. aí. Somos companheiros de missão, né? Exatamente. Agregando aí na vida dos empreendedores. E tenho certeza que muito que a gente vai falar aqui também vai ajudar quem tem empresa de serviço, clínica, Com certeza. outros escritórios em geral, Os né? conceitos são os mesmos. De né? arquitetura, engenharia, né? Licenciamento ambiental. Exato. Mas bora lá. Vamos Qual lá. que é a diferença, assim, na sua opinião, do profissional que ele é técnico em alguma coisa, direito, arquitetura, engenharia, medicina, para o profissional que ele também é técnico, mas ele também consegue ser um empreendedor, né? É uma chave que vira na cabeça, é uma jornada. Como é que é isso aí na sua visão? Você... Vamos lá. O que eu penso? Olha, o advogado, principalmente, ele é formado na técnica. Então, presume-se que quanto mais técnica, mais sucesso. E agora a gente está tendo, com rede social, esse tanto de informação, enfim, professores como você, a gente consegue entender que ser bom de técnica é só um pedacinho, né, Marcos? Ele não aprende na faculdade a vender, não aprende na faculdade a gerir, não aprende na faculdade a ter um negócio. Então, o que esse advogado precisa começar a entender? Que só ser bom de técnica não vai dar aquele sucesso que ele quer. A partir daí, ele tem 2 opções. Geralmente, o pessoal opta pela primeira. Eu vou comprar uma franquia, vou abrir um negócio com a minha esposa. Por que não empreender dentro da sua área de competência, do que você formou, do que você estudou, trazendo conceitos de empreendedorismo de fato? Então, olhar o seu escritório, o seu consultório, médico, dentista, engenheiro, advogado, como um negócio. Isso aqui tem que dar lucro. Não só ser bom tecnicamente, não só impactar a vida das pessoas, mas por que não também construir lucro, construir liberdade? Então, para mim, foi uma grande chave que virou. Porque eu não me via como aquele advogado técnico, sabe? Aquele cara que faz audiência, que fica escrevendo peça. Eu sempre tive vontade de ser empresário. Então, por que não empreender dentro do direito? E aí, quando o bichinho do empreendedorismo te pica, cara, não tem jeito. Você tem que seguir seu coração e fazer aquilo. Então, acho que é um grande ponto de virada. Talvez muitas pessoas que estejam ouvindo aqui possam estar pensando isso. Eu não gosto da atividade fim, mas eu quero empreender dentro do meu mercado. Vem aí a figura do empresário da advocacia, por exemplo. Que legal. E para você, o cara tem que exercer a profissão um pouco, assim, para ganhar um lastro ali, um caldo, uns anticorpos e tal? Ou meio que na largada já dá para ir mais para o empreendedorismo dentro da profissão dele? Vamos lá. Cara, você acredita que eu nunca fiz estágio? Eu advoguei por aproximadamente uns 6 meses e logo que eu vi que eu tinha algumas skills que podiam ser utilizadas no empreendedorismo, principalmente na venda naquele momento, que eu era o cara mais de fechar o contrato e não tanto de conversar com o juiz. Eu contratei boas pessoas que têm experiência técnica. Então, assim, claro que você está na trincheira, isso vai te dar uma casca, você vai aprender ali vários pulos do gato daquela sua operação. Mas dizer que é imprescindível, cara, comigo foi, de certa forma, pouco tempo que eu trabalhei, sabe? Então, eu acho que tem outras coisas que ele precisa aprender mais do que a técnica, do que insistir na técnica, que na verdade é. E acho que também não tem fórmula mágica, né? Porque às vezes você já jovem, já se via como um empresário da advocacia Exatamente. e já foi mais para venda e vou Exato. contratar pessoas.
E às vezes vai ter ali aquele médico, advogado, engenheiro, qualquer que seja o profissional, que está no meio da jornada, ou já está avançado na jornada, e, pô, vai chegar no momento que ele começa a virar essa chave e entender, não, peraí, eu preciso ser um advogado empresário, eu preciso ser um médico empresário, eu preciso ser um arquiteto empresário. E eu não sei se acontece na advocacia, acredito que sim, ou Seif, mas eu percebo muito que geralmente os profissionais que mais faturam não são os melhores. Exatamente. Eles não são os melhores. Exatamente. Eles são os mais corajosos, mais arriscados. É isso aí. Aqueles que tomam risco com mais facilidade, aqueles que vão de fato, né, que entendem o que muda o jogo. Não, e duas coisas, eles são mais gestores e vendedores. Sim. Tipo, uma grande amiga minha, a Natália Beauty, ela fala, Marco, querida Nath, a minha, eu não sou a melhor que executa sobrancelhas minhas, eu tenho artistas na minha equipe que fazem muito melhor que eu. Inclusive o Felipe, marido dela, é advogado. É verdade. É um advogado empresário. Isso aí. É um advogado empresário, né? Uhum. Cara, as pessoas sempre me perguntam isso. Será que eu preciso fazer um estágio? Será que eu preciso trabalhar em outro escritório antes de abrir o meu? Olha, eu vou te dizer o seguinte, Marcos, eu não posso ser leviano de dizer que esse formato não funciona. Quantos advogados com 20, 30 anos de experiência criaram os filhos, compraram seus imóveis, construíram sua vida assim? Mas a grande verdade é que hoje em dia a gente está vivendo uma era onde jovens advogados que têm mais aptidão com o empreendedorismo, com o mercado digital, estão começando a ganhar mais dinheiro mais rápido do que os melhores advogados tecnicamente. Então eu costumo dizer uma frase que é o seguinte, hoje em dia, se você quer ser bom, você precisa ser conhecido. Não adianta mais você ser o melhor de técnica no interiorzinho, sabe aquele médico do interior que todo mundo conhece, que cura tudo lá no interiorzinho. Esse cara não consegue mais ser o melhor. Para ser o melhor hoje, você tem que ser conhecido, principalmente nas redes sociais. Então isso faz com que o advogado saia da zona de conforto, entenda que a competência técnica, o conhecimento jurídico, o trânsito nos tribunais é importante sim, mas é mais importante, falando de lucro, de liberdade, que esse cara se desenvolva como gestor, que esse cara se desenvolva como empresário, aprenda a contratar as pessoas. Você imagina, tá cheio de advogado com 20, 30 anos, talvez você que esteja ouvindo seja um desses, 20, 30 anos de experiência, excelente advogado técnico, mas não sabe lidar com pessoas. Então, trabalha sozinho a vida inteira. É ele quem abre o escritório, é ele quem serve o cafezinho, é ele quem converte o documento em PDF, é ele quem liga para o juiz, para a vara, é ele que faz a peça. Ele faz tudo. Então esse cara precisa entender que se quer ter sucesso, sucesso entenda como liberdade, lucro, ele vai precisar de gente e vai precisar se desenvolver como um empresário que sabe lidar com gente. Daí entra em cena a importância de se desenvolver como líder, né? Claro. A competência da liderança, que para mim são 3 grandes pilares, né? Eu consegui atrair, eu consegui formar e eu consegui reter as pessoas junto comigo, né? Sim. E aí eu acho que para quem é profissional liberal, vamos dizer assim, e quer se tornar um empresário dessa profissão, ou quem já é empresário dessa profissão, mas quer crescer ali o seu negócio dentro da sua área, eu acho que para quem presta serviço tem um desafio adicional ali na retenção, né? Que acontece, não sei o quanto acontece na advocacia, né? Mas vamos pensar aqui em médico, né? O médico às vezes traz um médico para o consultório dele e aquele outro médico ele começa a crescer e uma hora ele acaba saindo, querendo montar o consultório dele, porque ele pensa assim, pô, eu tô deixando aqui X% para outro médico, eu vou ter o meu, né? Ou um caso que vem aqui na minha cabeça de salão de beleza, tem a dona de um salão de beleza, aí ela tem lá um cabeleireiro, né, super bom, que traz receita e tal, o cabeleireiro tem um percentual, a dona tem outro percentual, aí o cara começa a ter uma cartela de clientes, um relacionamento com os clientes, ele fala, quer saber? Eu vou abrir o meu salão. Sim. Então, acontece isso na advocacia, o que você tem de sugestão, de estratégia, para que o advogado consiga reter esses advogados parceiros, esses advogados que são da equipe, esses advogados funcionários? Nada muito diferente de outros nichos. Sempre vai acontecer, é natural, e aí eu levo isso de 2 formas. Primeiro, eu estou me tornando um celeiro para que outras pessoas se desenvolvam e isso também é genuíno, tá tudo certo. Se aquela pessoa tem a ver do empreendedorismo, dado o momento que ela queira seguir a carreira dela, empreender, assumir os riscos que a gente assume, isso é super genuíno. Vamos fazer isso de uma forma inteligente, uma transição. Você não me deixa na mão, tudo vai acontecer certo e te desejo prosperidade. Boa. Mas outro lado, e aí o lado mais racional, é o Marcelo que pensa mais em como reter essas pessoas. E aí, o meu primeiro ponto, intraempreendedorismo.
eu incentivo muito que os meus advogados intraempreendam. Como que eu consigo fazer isso? Claro, criando um incentivo para que ele faça os processos dentro da nossa estrutura. Então, eu ofereço para ele uma estrutura, ele pode trazer um cliente, vai ser remunerado por aquele cliente que ele está trazendo. É muito comum no mercado da advocacia você lidar com porcentagens. Então, olha, Marcos, você é meu advogado, você trabalha aqui no nosso escritório, tem toda a estrutura para você atender o seu cliente, traz o seu cliente para cá, vamos atender junto. Se você trouxer um cliente, eu te remunero com 30%, 50%, dependendo do cliente. Isso faz com que as pessoas fiquem dentro do escritório. E terceiro ponto, que para mim é muito importante, é de fato você ter um negócio onde você quer desenvolver pessoas. Você querer ganhar junto. Eu sempre digo isso e eu sei que o topo da sua pirâmide aqui, o valor é lealdade. É o que eu prego também nos meus negócios. Ó, você está comigo, quer aprender, quer aproveitar o know-how, a expertise, o acesso que a gente tem? Que massa, você vai crescer junto comigo. E aí, de fato, eu tenho exemplos dentro da minha estrutura. Por exemplo, meu sócio hoje, o 02, é um cara que entrou como advogado. Ele é o maior exemplo para quem trabalha no meu escritório. Ah, se o Patrick, que é o sócio direto nominal hoje em dia, em 5 anos, saiu de advogado júnior para se tornar sócio, eu também posso percorrer esse mesmo caminho. Então, eu incentivo que, dentro de uma razoabilidade, eles vão entregando resultado, vão entregando performance, vão entregando lealdade, para mim é o principal, e ele vai crescendo dentro da minha estrutura sem absorver os riscos de empreender. Eu tenho um advogado que fala para mim, Saf, eu não tenho interesse nenhum em abrir o meu escritório, porque eu não quero correr o risco. Eu não quero dormir devendo. Eu não quero, no dia primeiro, já ter uma folha de pagamento para pagar, para poder cumprir, para poder, enfim, suportar isso. Eu quero entregar bem aqui e ir crescendo. E no final de semana desligar, né? Quem é dono não desliga. Então, eu vou por essas 3 vias. Entender que é genuíno, querer empreender. Segundo, estimular um cenário para que ele intraempreenda. E terceiro, dar exemplos de que é factível, de que isso vai acontecer. Se ele me entregar, ele vai crescer dentro da minha organização. Em relação a esse primeiro ponto que você falou, né? Poxa, eu traduzo assim, né? Poxa, faz parte, tem um ou outro profissional que vai virar concorrente, que vai empreender e tudo mais. Mas eu sempre digo assim, ó, que mesmo que isso aconteça, o saldo de ter formado a equipe é muito melhor, né? No caso do IBC, por exemplo, que eu fui sócio do meu pai durante 15 anos, né? A gente começou a empresa do zero e o primeiro CNPJ foi até aberto no meu nome, porque meu pai estava com o nome sujo, minha madrasta, minha avó, cachorro, papagaio, até minha irmã, tinha uns 14, 15 anos na época, tinha sido emancipado e o nome dela já estava sujo. Eu falo que Deus me abençoou, porque na minha vez deu certo, cara. Que bom, né? Tinha tudo para dar errado. E assim, a gente era uma empresa de educação na área de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, treinamento. E aí tem vários instrutores nossos que se tornaram concorrentes. Mas, poxa, a gente saiu de 0 para 150 milhões de faturamento por ano. Então, mesmo com esse efeito colateral supostamente negativo, pô, teve um médico que virou meu concorrente, pô, teve um advogado que saiu, pô, tem uma arquiteta que montou outro escritório. Faz parte. Faz parte, o saldo é muito positivo, porque muitas pessoas não vão querer e não vão conseguir empreender. Exato. É o que você falou. Eu tive uma excelente diretora comercial no IBC, uma grande executiva, o nome dela é Alexandra. E ela ficou uns 6, 7 anos lá com a gente. E aí, um dia eu sentei para conversar com a Lê, depois de 5 anos de empresa e tal. Eu falei assim, Alexandra, por que você nunca abriu o seu próprio negócio? Poxa, você é uma executiva com muitas competências, você já tem o seu patrimônio, que, poxa, ela construiu um patrimônio milionário, uma carreira executiva de 30, 40 anos de mercado, né? A gente tá falando aqui de executivos que tinham 40, 50, 60 pau no ano. Sim, no mês. No mês, perdão, isso aí. Por que você nunca abriu? E a resposta dela foi nesse tom aí que você falou, né, Marcos? Eu não tenho estômago. Exato. Eu não quero fazer sozinho, eu não quero correr esse risco. Eu gosto de me sentir parte também de um projeto maior, né? Por que é legal a gente falar isso? Porque para muitas vezes esse empresário que está empreendendo na sua profissão, seja um advogado, um médico, um engenheiro, um arquiteto, ele também sai dessa neura. Ai, meu Deus, vai virar concorrente. Ai, meu Deus. Porque senão ele se bloqueia, Safe, de trazer parceiros, de compartilhar conhecimento, né? E mais um ponto que eu quero trazer em relação a isso, né? A retenção, né, desses profissionais, que se aplica aqui ao meu caso também. Hoje eu tenho vários mentores que ministram vários dos nossos programas, porque o Grupo Acelerador não é uma empresa
que só o Marcos vai lá e ministra o acelerador empresarial. Nós temos hoje 32 programas, 32 treinamentos. Nós temos mais de 12 mentores e trainers que ministram esses treinamentos. Fora a rede ali de 30 mentores e consultores que a gente tem, 30 mentores e consultores que orientam e acompanham individualmente as empresas que estão no Giants. Imagina se você tivesse medo. Exato, e qualquer um desses caras pode virar meu concorrente. Exatamente. Então, Marcos, por que não vira? Aí vem um pouco de reflexão filosófica depois que eu venho com um elemento prático, que é assim, o capitalismo, cara, é um jogo de troca de favores. É bandeja de troca de interesses, né? Então, enquanto você tem algo que gera interesse e valor para essa pessoa permanecer com você, ela vai permanecer. Perfeitamente. Então, aqui a gente está dizendo, né, de você realmente criar possibilidades dessa pessoa intraempreender com você. Então, eu abro um novo escritório e esse cara vai ser sócio naquele novo escritório. Exato. Ou eu abro uma frente no meu escritório que esse cara vai ter um percentual dessa nova frente. Exato. Se ele tem esse sangue empreendedor, como é que eu faço ele permanecer comigo? Né? Então, no nosso caso, os nossos mentores, os nossos trainers, a gente tem cada vez mais envolvido aqui o nosso programa de partnership. Sim. Onde muitas pessoas vão poder conquistar frações do grupo acelerador. Vai empreender na parte boa. Exatamente, exatamente. Vai empreender no CNPJ do outro, que tem as suas vantagens. Exato. Né? Claro que tem as suas limitações financeiras, né? Eu quero pôr aí dezenas de milhões de reais de lucro no bolso, igual o Marcos põe. Então, vou ter que pagar o preço para desenvolver algo lá de baixo. Mas eu sempre falo que eu sou uma exceção, né, cara? Você é uma exceção, nós somos uma exceção. Sim. Tipo assim, 70% das pessoas que abrem uma empresa, depois de 3 anos, estão mais endividadas do que quando abriram. É porque é fácil ver depois que deu certo, né? Isso, exatamente. Depois que já passou a crista da onda, é fácil talvez o seu colaborador enxergar e falar, poxa, meu chefe, tô deixando meu chefe rico, tô isso, tô aquilo, aquelas coisas normais, mas nem por isso você, enquanto empresário, deve deixar de acreditar nas pessoas. Cara, a gente estava falando isso aqui antes de entrar no ar. Eu imagino que ao longo da sua trajetória, assim como eu, você já deve ter colecionado algumas decepções. E nem por isso você vai deixar de acreditar em pessoas que estão chegando agora na sua vida, assim, que estão começando a agregar. Como você disse, é uma troca de favores. É uma bandeja. Eu tenho isso, você tem aquilo. Eu acho que essa relação começa a ficar descompassada no ponto que você está oferecendo pouco e quer muito da bandeja do outro. Isso. Eu vejo isso acontecer muito na advocacia. E vice-versa, né? E vice-versa. Eu vejo isso acontecer muito na advocacia. Às vezes, quem está ouvindo aqui, advogado principalmente, já teve uma péssima experiência em contratar pessoas. Contratei, não me entregou o que eu queria, eu tive que ensinar tudo e a pessoa me abandonou e virou meu concorrente. Figurinha repetida isso, eu sempre escuto muito. Mas espera aí, e você enquanto líder? O que você ofereceu para essa pessoa? Ou será que você continuou sendo aquele advogado técnico demais, aquele advogado centralizador, não deu espaço para a pessoa crescer, não deu treinamento? Cara, por que eu fiz o seu treinamento e sugiro que todas as pessoas façam, não só façam, mas tragam os times para fazer, porque você dá instrução para essa pessoa. Eu costumo dizer, às vezes o advogado traz alguém, joga ali no caldeirão junto com ele, na necessidade, porque ele está precisando urgentemente de alguém, joga no caldeirão, mas não dá treinamento. Então é natural que essa relação de líder e liderado, ela entre em descompasso. Então a gente precisa fazer essa análise, né? Será que eu estou sendo um empreendedor que está estimulando o empreendedorismo, o intraempreendedorismo? Será que eu sou um empreendedor que está dando espaço para o meu time crescer? Esse espaço é real? E aí, Marcos, uma coisa que é legal, às vezes, cara, o advogado, ele não tem o sonho de ter o próprio jato, mas ele quer colocar a filha numa escola melhor. Às vezes, o advogado que você contrata não tem um sonho de ter uma mega mansão, mas ele quer comprar o apartamentinho dele ali financiado, quer juntar o dinheiro da entrada. Então você precisa entender qual que é o momento de vida dessa pessoa, como que o meu negócio jurídico, meu escritório de advocacia vai poder impactar a vida dessa pessoa, sendo um instrumento através de, obviamente, performance que ela vai me entregar. Eu acho que quando você casa isso, você mitiga muito o risco dessas decepções, desses desalinhamentos que acontecem ao longo da jornada, mas que vão acontecer e que bom que você está sendo celeiro para outra pessoa, né? Isso aí, muito legal essa visão, porque
tô fazendo um bem pro mundo, né? Exato. Eu acho que profissionais que prestam serviço do meu negócio ou funcionários, colaboradores que saem, mas saem pessoas melhores, cara, faz parte e a gente está agregando valor para o mundo ali, né? Exatamente. Você comentou que fez o nosso treinamento, tá no nosso caderninho de vitórias aqui, viu? Marcelo Seif, Turma foi aluno 24. do acelerador. Turma 24, 2021, né, Seif? 2021, cara. E ó, o homem enriqueceu e perdeu quantos quilos? De 40 quilos. Olha, ó, é o lucro e liberdade. Azeite de filho. Que bacana. Muito bom, cara. E o faturamento saiu de quanto para quanto? Cara, quando a gente fez o acelerador, a gente faturava 4 milhões. No ano que a gente fez, a gente dobrou, fomos para 8 milhões. E esse ano a gente está faturando 55 milhões, ainda tem dezembro. Uau, uma salva de palmas. Acelerando. Mas foi essencial. Foi essencial. Eu era, de novo, aquele advogado técnico, preso ali, mas eu comecei a contratar, comecei a delegar e tudo veio igual uma novidade, né, cara? Hoje, você imagina, 2024, a gente tá falando de 4 anos atrás, 3 anos atrás. Essas informações que hoje já são muito difundidas na sua rede social, enfim, na época não eram tanto assim. Então eu precisei buscar para entender como que eu vou fazer isso aqui ser um negócio de fato. Foi ali que eu te conheci, fiz o acelerador, as coisas começaram a explodir pra gente. A gente já é parceiro aí também, ano passado, esse ano, você teve no meu evento. Então foi, assim, é transformador, a palavra é essa. Legal. E se você autorizar, eu quero pôr uma fotinha do Seif gordinho. Pode colocar. E do Seif mais... Combinado. Eu tenho a foto gordinho no acelerador, vou mandar. Que boa. Colocar. Time, vamos colocar o antes e depois aqui. Porque isso se conecta com algo que eu falo muito, Seif. Assim, eu acho que, cara, quando a gente tá bem no CPF, a gente vai fortalecer o CNPJ, né? Na nossa academia aqui tem uma frase minha lá que é: não existe CNPJ forte com CPF fraco. Sim. Por isso que às vezes eu falo pro empresário, cara, se alimenta melhor, dorme direito, come mais salada, trata bem seu esposo, teus filhos, vai na igreja. Sim. Porque se você melhora como pessoa, Sim. o teu negócio vai melhorar. Por quê? Porque a empresa ela é um mero reflexo dos donos. Concordo. Então, se os donos estão ali energeticamente bem, espiritualmente bem, emocionalmente bem, pessoalmente bem, cara, sua liderança vai ser melhor. Você vai ser mais forte para negociar, para vender, para contratar fornecedor. Então, assim, às vezes as pessoas sacrificam várias questões da vida pessoal para ter resultado profissional, mas se esquecem que essas questões pessoais poderiam fortalecer aqui as questões, né, empresariais. Poderia otimizar, né? Isso. E fazer um convite aí para você, dono e dona de empresa que está nos assistindo aqui. O link para o acelerador empresarial está na descrição aqui no Spotify, no YouTube, está aparecendo um QR Code também. Se você é dono ou dona de uma empresa com 10 ou mais funcionários, se você fatura 1 milhão por ano ou mais, faça o acelerador. Quanto antes, melhor. Uma vez, Seif, teve um empresário que falou assim, tá até nos comentários do Google, assim, nas avaliações, que tem algo que eu tenho muito orgulho, tem mais de 3.500 comentários 5 estrelas lá, com depoimentos... Quase chegando em 4 mil. Exatamente, com depoimentos maravilhosos, e teve um empresário que uma vez fez o acelerador que escreveu assim, ó: fazer o acelerador é que nem bater meta, quanto antes melhor. Eu falei, rapaz, pior que eu concordo, viu? Porque se a empresa é melhor, ela vai crescer e se estruturar de uma maneira mais ordenada, né? Mais intencional. Vai gerar mais impacto no mundo. Isso. E se a empresa é maior, pô, tem gargalos ali, tem drenos de lucratividade, pequenos ajustes geram grandes diferenças numa empresa maior com 50, 100, 200, 500 funcionários. Então, assim, se você tem 10 ou mais funcionários, bate o QR Code aqui no YouTube ou clica no link da descrição aqui no YouTube, no Spotify e vamos acelerar a sua empresa. Seif, seguinte, escritório de advocacia é uma empresa de serviço, né? O que você entende, assim, para quem tem empresa de serviço, né, e trazendo, é claro, o teu know-how como advogado, como treinador, mentor de advogados hoje também, o que é importante num modelo de negócio de prestação de serviço, assim? O que é algo que são pilares ou pontos de atenção muito fortes na sua visão? Primeiro ponto, eu acredito que, deixando de lado toda a questão interna de ser um bom gestor, etc., focado no cliente. Quem é o seu cliente? Esse é o primeiro ponto. Você entender quem é a pessoa que você está prestando serviço. Por quê? Porque a forma como um advogado comunica com um idoso que precisa de um benefício previdenciário é totalmente diferente da forma que o advogado vai comunicar com um empresário que tem um tempo escasso e que quer fazer uma holding, por exemplo. Então, o primeiro ponto é entender quem é o seu cliente para poder oferecer uma solução pautada no que ele precisa. Você imagina, Marcos, um advogado que faz um compliance de uma grande empresa querer tratar da mesma maneira que ele trata com um diretor, com um C-level, com um senhor que está com uma dívida no banco.
é totalmente diferente. Então, primeiro ponto, quem é o meu cliente? Para eu poder entender e começar a oferecer soluções personalizadas. O que ganha o jogo na prestação de serviço, na minha visão, principalmente um jogo de longo prazo, como advocacia, você quer ter um LTV grande ali com seu cliente, quer que ele continue contigo muito tempo, crescer junto, é entender qual é a solução necessária para aquele cara. Nem de mais, nem de menos. Você, por exemplo, deve ter um time jurídico que te liga e te fala, Marcos, toma essa decisão. Outro time jurídico que nem te traz alguns problemas. Então, você precisa entender. Primeira coisa, o advogado, quem é o meu cliente? Qual tipo de solução eu vou oferecer para esse cara? Isso é um primeiro detalhe. Segundo, como eu posso oferecer mais soluções para esse cliente? Se ele precisa de A, por que eu não entrego A, B e C? Sempre pensando no over-delivery para esse cliente. E terceiro ponto, para mim, num escritório de advocacia que é essencial, é você entender que o seu cliente está te procurando ou num momento de problema, na maioria das vezes, porque ninguém quero contratar um advogado hoje. Ou ele está com uma dor latente, ou ele quer mitigar algum risco iminente. Ele quer diminuir um dano, diminuir uma condenação, um passivo, mas é por esses dois motivos. Ele não vai te contratar, ai que maravilha, hoje eu acordei com vontade de processar alguém. Hoje eu acordei com vontade de defender de um processo trabalhista. Não, ele está enfrentando um problema. Então você precisa ser um solucionador de problema. É isso que faz com que o advogado vá longe. Ele precisa resolver problema. Pode resolver muito problema de pouca gente ou pode resolver pouco problema de muita gente. São duas estradas que vão levar para o mesmo destino. Explica um pouquinho melhor dessas duas estradas. Vamos lá. Sei disso. Tem um advogado que advoga para grandes empresas, grandes empresários, causas de grande valor. Ele vai lidar de uma forma com esses clientes e vai ser um escritório mais boutique. Uma escolha genuína. Ele tem poucos clientes e provavelmente cobra bem mais. Cobra bem mais. Cliente. Exatamente. É uma advocacia mais personalizada, mais boutique, mais gourmet. Um advogado que lida com algumas questões mais valorosas. Então ele vai lidar com contratos mais altos, responsabilidades maiores, vai ter poucos clientes e bons clientes. Clientes bons pagadores, clientes que pagam muito. De outro lado, tem um advogado mais empresário. O que é o advogado empresário? É o cara que tem uma advocacia corporativa, vamos dizer assim. Ele é dono de uma banca. E essa banca tem 5, 10, 20, 30 mil, 100 mil processos ativos. Então ele lida com muitos processos de baixa complexidade. Ou o outro advogado lida com poucos processos de alta complexidade. Um grande exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Nós temos advogados que advogam no consultivo de grandes empresas. Então ele entra no poder na hora da decisão. Na hora que o CEO vai tomar uma decisão, aquele cara é consultivo. Muitas vezes um telefonema basta. Tem o outro advogado que absorve, dentro dessa mesma empresa, o passivo judicial. Então, empresas que têm 5 mil processos, 10 mil processos, Banco do Brasil, por exemplo. Nelson Williams tem muito bem essas duas frentes no negócio dele. Ele é um advogado focado, um advogado nichado em grandes empresários, mas ele também tem uma banca muito grande que atende grandes bancos. O Banco do Brasil, por exemplo, é um dos clientes dele. Mais de 100 mil processos ativos. Então, dá para fazer uma advocacia das duas maneiras. Vendendo muito para muita gente ou vendendo algo caro para pouca gente. Algo de alto valor, não diria caro. Entendi. Fazendo um paralelo aqui, por exemplo, com clínicas odontológicas, né? Tem a clínica que eu vou, do Dr. Rodrigo Prata Rocha, aqui, que eu tô lá num programa Prime. Exato. Centenas de milhares de reais e tal. Então ele atende poucas pessoas com ticket alto, mas tem várias clínicas odontológicas que fazem acelerador, então no Giants, por exemplo, que é mais focado na classe C-, D, E. Perfeitamente. O cara tem um monte de cadeira ali, aquele giro absurdo, tal, enfim. Mas na sua opinião, tem um modelo que é melhor ou pior? Isso vai muito para a escolha de vida que você tem. Então, por exemplo, eu, Marcelo, enquanto advogado, sou um cara que não gosta do tato jurídico. Eu não serviria para ser um advogado de uma grande corporação, por exemplo, de um grande empresário, tá ali o tempo todo de terno e gravata. Eu não sou esse cara. Tem gente que gosta. O outro lado, que é o que eu gosto, o meu modelo de negócio, eu sou um cara empresário. O meu escritório roda, eu tenho 20 advogados que trabalham para mim, tem um time que trabalha focado para entregar a técnica, mas eu não coloco a mão na peça. Então o meu time entrega. Eu não conseguiria, por exemplo, atuar com uma ação de milhões de reais entregando isso para o meu time. Eu seria o cara. Então, na minha visão, o melhor modelo de negócio, para quem quer ter mais liberdade, é você ter uma advocacia com um time grande, vários processos, você diminui muito o seu risco. Tem muito advogado que advoga para um cliente e cresceu junto com aquele cara. Se aquele cara quebra, o advogado quebra junto.
Sim. Ele está com risco muito concentrado. Sim. Hoje, se eu perco 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 clientes, Não muda nada. não muda nada para mim, porque meu risco está mais diluído. Sei que você falou o caso clássico de empresas fornecedoras da Petrobras, que nos certos escândalos lá saíram cortando contrato e o cara quebrou, assim. Exato. Né? Porque é uma vulnerabilidade muito grande quando a empresa tem ali 100% da receita concentrada em 1, 2, 3, 4, 5 clientes, Exato. né? Agora, esse cara que está mais diluído, ele tem que estar sempre pedalando. O cara que está focado em um empresário, às vezes esse empresário cresce, explode e você foi junto. Então, existem sempre lados contras e prós. E às vezes o cara mais diluído, ele tem menos margem, mas ele tem mais volume. Né? Exatamente. Tem menos margem, tem mais volume, mas também consegue ter mais liberdade, se ele fizer uma gestão bem feita. Uma vez eu estava conversando ali, dentro de um encontro setorial dentro do Giants, com médicos, né? E eles trazendo essa dor, poxa, o paciente quer ser atendido por mim e tal. E eu, doutor, mas quanto você cobra? Né? Você cobra aqui em cima, aqui no meio ou aqui embaixo? Não, eu cobro aqui em cima. Então, acho que assim, é o ônus e o bônus do teu posicionamento, assim. Beleza, depende de você, quer ser atendido por você, mas a margem que você tem, o outro doutor colega seu que tem clínica popular não tem essa margem. Aí eu olhei para quanto que é lá a consulta na sua clínica? R$ 250. Quanto que é a consulta com você? 1.500, tá vendo? Sim. Então, eu acho que não tem melhor ou pior, tem prós e contras ali, né? E entender esses prós e contras, e aí com certeza concordo com você, né? O que mais se conecta com o meu perfil, meu estilo, Exatamente. né? Qual que é a sua visão? Quem eu sou, né? Sua visão de médio e longo prazo. Por Tem exemplo, também, eu tenho um grande amigo, ele advogado, fatura mais ou menos 1,5 milhão por mês. Isso é muito para advocacia. Caraca, muito. 18 milhões por ano. Muita coisa para advocacia. Advocacia, um escritório que fatura 5 milhões já está muito bem. Lá no Goiás a gente diz assim, é dinheiro de pelar porco. É isso aí. É isso aí. 18 milhões ano e o cara todo domingo ele pega um avião, vai para o interior fazer audiência e volta na sexta-feira. Isso aquece o coração dele. Ele gosta de fazer isso. Eu perguntei para ele várias vezes, Vitor, mas cara, 18 milhões, coloca alguém para ir fazer essa audiência. Você, todo dia, aeroporto, Belo Horizonte, Confins, é longe, esse desgaste todo domingo, deixa a sua família. Cara, eu gosto disso. Isso me move. Então, ele gosta de fazer audiência. Ele atende gerentes bancários, enfim, uma advocacia trabalhista mais alto ticket, vamos dizer assim. Ele gosta de fazer. Tem outros caras que, faturando muito menos, já não querem mais atender. Não querem mais efetivamente estar ali. Então, vai na linha do médico. Esse médico, por exemplo, o que ele gosta? Eu gosto de atender. Eu costumo dizer que o melhor momento é quando o empresário faz porque quer, não porque precisa. Então, olha, eu vou atender porque eu quero, não porque eu preciso. Se eu não quiser, se hoje é aniversário do meu filho, ontem foi aniversário da sua esposa, por exemplo. Então, ontem foi aniversário da minha esposa, eu não quis atender. Eu tive a opção de ter um time que atende e eu fui curtir minha vida, um tempo de qualidade. Então, não tem certo ou errado na minha visão. Vai muito do que você quer para sua vida, né? Qual que é o modelo de negócio que você quer levar? Eu, particularmente, não tenho a menor aptidão até para poder ficar o dia inteiro dentro do escritório fazendo peça, atendendo, etc e tal. Eu sou o cara mais do movimento. Então, para mim, fez muito mais sentido ser esse advogado mais empresário e não aquele advogado técnico. Se você perguntar dentro do tribunal se alguém me conhece, não sei quem é. Ah, aquele menino da internet, sei quem é. Mas muitos que estão dentro do tribunal faturam muito menos, impactam muito menos vidas. Então, assim, qual que é o modelo de negócio para você sempre impactar mais vidas, ter mais lucro, ter mais liberdade? Eu vou muito nessa linha. Aquela história, né? Toda escolha implica uma renúncia, né? E já dizia o bom velhinho, nem tudo terás. Exato. Então, quero ter alta margem, menos dor de cabeça com menos clientes. O cliente vai querer um pitaco meu e querer ter meu WhatsApp, né? No aniversário da sua esposa, às vezes. Topo menos margem, quero mais volume e tal, enfim, mas vou poder ter mais liberdade. Exatamente. Agora você trouxe uma fala aí, Seif, que para mim é a explicação, né, do que é liberdade, do conceito de liberdade, né? Para mim, liberdade é o direito de escolha. Exato. Liberdade não necessariamente é trabalhar pouco. Às vezes alguns empresários, né, me escutam na internet falando de lucro e liberdade e um ou outro pode erroneamente pensar, liberdade é trabalhar pouco, é ficar na praia tomando caipirinha, é chegar na empresa, né, 2 horas da tarde e sair 5 da tarde. Não, liberdade é direito de escolha. Exato.
Nesse direito de escolha, você pode, inclusive, escolher trabalhar 6 meses e não ter nenhum final de semana. Exato. Mas não é porque você está precisando fazer dinheiro para pagar suas contas, porque o fluxo de caixa está estrangulado. Não, é porque às vezes você está num sprint de um novo canal de vendas que você está abrindo no seu negócio. Você está 6 meses ralando sem final de semana porque você escolheu por algo importante que te dá prazer. Então, quando a gente tem o direito de escolha, de trabalhar muito ou trabalhar pouco, isso é liberdade. Eu, às vezes, no ano, eu tenho sprints, cara, que eu fico 45 dias sem final de semana. Sim. Sabe? Porque também, o Marcos tira 60 dias de férias, nossa, todo dia de manhã tá jogando tênis, malhando, então o cara não trabalha direito. Não, peraí, eu trabalho 10, 12 horas por dia, que beleza, meu dia começa 10, 11 da manhã. Porque das 7 às 10 é meu filho e minhas atividades físicas. Mas, cara, eu vou até 8, 9 da noite, no mínimo. E muitos momentos do ano eu não tenho conceito de final de semana. Nossa, chegou sexta-feira. Não, às vezes sábado, domingo eu tenho palestra, eu tenho podcast, eu tenho gravação, eu tenho reunião. A gente tem, às vezes, alinhamento gerencial com os líderes. Às vezes eu tenho uma reunião com uma empresa que eu sou sócio, né? E eu escolho, às vezes, trabalhar intensamente um dado período do ano e nem ter final de semana. Mas por que isso é liberdade se eu estou trabalhando muito? Porque eu faço isso porque eu gosto. Exatamente. Porque eu quero. Não porque precisa. Exato. Não é porque está me faltando dinheiro para pagar a folha dos funcionários. Então, Exato. liberdade não é necessariamente trabalhar pouco. Liberdade é ter o direito de escolha. Agora, você falou outra coisa aqui, né? Vão conhecer o Safe ali como carinha da internet. E muitos profissionais de várias áreas, medicina, odontologia, arquitetura, engenharia, advocacia, tem assim um preconceito que chega a ser ridículo, né? Sim. Tipo, não vou virar blogueirinho, blogueirinha, né? E eu quero que você diga aí da importância, né, do marketing digital e de se posicionar na internet para advogados, para profissionais Geral, liberais. prestador de serviço em geral, profissional autônomo. Isso, né? Isso. Existe muito essa mística de que para poder ir para a internet, você precisa fazer as dancinhas, ser aquele blogueirinho, aquela coisa toda. Qual que é o grande problema? Principalmente na advocacia. A advocacia ela é uma profissão sóbria. Imagina, um advogado que anda de bermuda e camiseta não passa nenhuma seriedade para cuidar do seu problema. Então eles colocam no mesmo pacote tanto o cara que é ridicularizado, que anda de bermuda e camiseta, quanto quem está na internet fazendo dancinha. E aí vem aquele advogado com a cabeça mais fechada. Não, de jeito nenhum. O que vão pensar de mim? É o meu nome que está em jogo, como que eu vou para a internet? Vai parecer que eu estou precisando de clientes e por aí vai. Cara, quem não está na internet está com os dias contados. Eu não vou dizer que a pessoa não vai crescer, ela vai quebrar. Essa é a grande verdade. Porque a internet hoje em dia ela não é mais opcional. Ficou rico pela internet, mas tem como ficar fora da internet? Não tem como ficar fora da internet. A gente vive uma era onde a informação está a 3 segundos na palma da sua mão. Provavelmente todo mundo que está ouvindo isso tem dentro do bolso um device agora que consegue consultar. E em qualquer problema que você tem na sua vida, você vai consultar na internet. Cada vez mais pessoas. Tem um dado legal, um dado pré-pandêmico de 2019, de uma pesquisa. 69% das experiências de compras começam pela internet. O que é isso? Vou olhar aqui se é melhor comprar um Corolla ou um Honda Civic. Vou olhar aqui se é melhor um iPhone ou um Android. Vou olhar aqui sobre a citação da Receita Federal que eu recebi. Vou olhar aqui qual é o meu direito ao divorciar. Vou olhar aqui o que acontece se eu for pego dirigindo embriagado. Vou olhar aqui como que eu vou aposentar da melhor maneira. Como que funciona a holding. Esse cliente está pesquisando. E esse advogado precisa ser encontrado. Porque se ele não for encontrado, alguém, às vezes, menos competente tecnicamente, vai ser encontrado. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: imagina só, vocês consideram um bom advogado? Pô, considero, claro. Então, cada vez mais pessoas que absorverem o seu conhecimento, cada vez mais pessoas que forem impactadas, que você contratar, vão poder aproveitar do seu serviço. É a sua missão estar na internet. Cara, não existe isso de não estar na internet, existe o preconceito mesmo, mas eles precisam quebrar esse tabu e entender que não precisa fazer dancinha, não precisa postar foto de biquíni, de sunga, para poder ter sucesso. Você pode levar a sua sobriedade para a internet e ainda assim conseguir aumentar muito
a sua captação, a sua prospecção, a sua geração de oportunidade. E aí, para o seu negócio, depois você vai encaminhar para um fechamento, enfim, isso vai converter, vai virar um contrato. Então tem que estar lá, cara. Sim, não necessariamente com essas palavras brilhantes que você já usou, mas eu já puxei a orelha de muito advogado, médico, engenheiro e tal, de que precisa estar na internet, e às vezes vem a seguinte objeção: Marcos, mas o meu conselho, o conselho de medicina não deixa Não. fazer publicidade, a OAB não deixa não sei o que, tal, enfim. E eu sei que tem formas de fazer, Sim. né? De você fazer ali marketing, Sim. ser marketing respeitando as regras. Fala um pouquinho disso no universo ali do direito, da OAB, da advocacia. A gente tem um ponto de inflexão, 2021. 2021 para trás, e eu comecei em 2019, essa regulamentação ela não era muito clara. Então ficava muito a interpretação de alguns conselhos regionais, enfim, etc. 2021, com a pandemia, eles viram a necessidade de mudar essa norma. Então, 2021, o Conselho Federal, principalmente da OAB aqui falando, ele editou um provimento, 205 de 2021. Esse provimento autoriza, não só prevê, mas autoriza expressamente que o advogado faça anúncios pagos, por exemplo. Existe uma grande mística no direito, Marcos, que é o seguinte: eu não posso prometer resultados. Então, a forma de você abordar uma publicidade na internet, ela não pode prometer resultado. Basicamente isso. Mas você pode informar a sociedade dos direitos que ela tem. Então, é um famoso marketing inbound. O advogado não pode fazer o marketing outbound, que é pegar o telefone e ligar, oferecer, me contrate para demitir seu patrão, ou defenda da ação trabalhista, aposente ganhando mais, diminua a parcela do seu financiamento. Ele não pode prometer resultado, mas ele pode cientificar a sociedade de uma determinada situação. Exemplo, empresário, você pode estar pagando impostos a mais. Saiba como funciona um planejamento tributário. É um exemplo de um post que ele pode fazer. Através desse post, educando a audiência, essa é a palavra, educar a audiência, ele vai conseguir atrair interessados. Faz um funil, joga a pessoa para uma página, por exemplo, lê um blog, vê um vídeo no YouTube, encaminha para um time comercial. Isso é tudo perfeitamente de acordo com o conselho. O problema está na cabeça dos advogados. Eles procuram sempre motivos para não fazer, para não sair da zona de conforto. Mas é uma mística, é um tabu falar que o advogado não pode postar algo na internet. Ele não pode oferecer resultado. Me contrate e ganhe isso. Não pode. Não pode falar o valor do serviço, assim como o médico. Mas isso vem cada vez mudando mais. A pergunta que fica é: será que esses empresários, esses advogados, eles querem entrar em 2025 acelerando, seguindo as tendências, o que tem dado certo, ou eles vão continuar lutando contra a modernidade? E aí esse cara vai perder mercado. Vai perder mercado. Então ele precisa, além de se tornar um gestor e tudo mais, entender a tendência de consumo. E o consumo está na internet. As pessoas estão pesquisando. Você imagina, qualquer problema que você tem no seu cotidiano, você digita no Google. Se você encontra ali de pronto um advogado, em 10 segundos, 15 segundos, você está conversando com o time desse advogado, a chance de conversão aumenta muito. Então por que esse advogado não está lá ainda? A pergunta que fica é: quando o seu cliente pesquisa, ele te encontra? Seu prospecto, quando ele pesquisa sobre um problema que você soluciona, ele te encontra lá? Acho que é por aí. Legal. Gostei do verbo que você usou aí, hein? Acelerando, hein? Entre 2025 acelerando. Então, isso aí. Quem não clicou no link aí para falar com a gente sobre o acelerador empresarial, para de deixar lucro e resultado na mesa, né? O Safe e milhares de empresários já tiveram muito resultado com a nossa metodologia. Clica no link da descrição aqui do YouTube ou do Spotify ou no QR Code que está aparecendo aqui na tela para quem acompanha a gente aqui no YouTube, no Pode Acelerar. Fala com o nosso time de especialistas, a gente vai fazer um diagnóstico da gestão da sua empresa e te explicar detalhadamente como que o acelerador empresarial pode te ajudar a ter mais lucros e resultados com uma metodologia séria, sem fórmulas mágicas, sem blá blá blá, mas nós vamos arregaçar a manga, implementar aquilo que precisa implementar na sua empresa, que é gestão, liderança, vendas e fazer acontecer, tá bom? Tô te esperando. E aí, Safe, complementando, né, o que você trouxe da importância de estar na internet, teve uma vez que estava eu e Lilica, eu ainda não tinha escolhido o dentista que ia fazer meu tratamento ortodôntico, que eu tô fazendo ainda, tô usando Invisalign há 2 anos, tem mais 6 meses de chão, depois eu vou colocar as lentes. Foi o tratamento premium. E até brinco, depois que eu colocar minhas lentes, vai ter que tirar os espelhos aqui da empresa, de casa, porque senão eu vou perder produtividade, cara, porque eu já me acho lindo demais. Quando meus dentes estiverem ali 100%, não vai dar, vai atrapalhar minha produtividade. Concordou com aí, lá.
E aí, eu lembro que eu estava num evento social, e aí uma grande amiga minha, da Lilica, que é uma super empresária da odontologia, assim, ela comentou, Marcos, você devia fazer o seu tratamento com esse dentista aqui. E aí a Lilica pegou e falou assim, qual que é o Instagram dele? Primeira pergunta. Qual que é o Instagram dele? Vou Exato. ver. Aí ela começou a responder meio sem jeito. Não, esse não é desses que posta no Instagram, mas é um cara que é muito sério, muito científico, não sei o que, tal, 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 enfim. Então, provavelmente esse dentista, ele perdeu um clientão, que sou eu. Exatamente, porque a Porque, autoridade porque está na ficou internet. solto, hoje muitas vezes assim, você indica um médico, um advogado, um engenheiro para alguém, você já fala assim, ó, faz lá com o Safe, esse aqui é o Instagram dele. Pronto, já aumenta a autoridade. Não é nem mais toma o WhatsApp, É o Instagram. Então, assim, realmente, eu acho que posicionar na internet não é opção, é obrigação do profissional liberal. E aí acho que tem também um tempero a mais nessa conversa, que o profissional liberal, muitas vezes, em muitos casos, é bom ele transmitir uma ideia que ele é entendedor do assunto, né? Uhum. Imagina um nutrólogo, né, sendo percebido como alguém que entende nutrologia. Agrega, um advogado trabalhista sendo percebido que entende direito trabalhista. E aí, quando você posta conteúdo na internet, que é o melhor marketing, né? Exato. É o marketing de conteúdo. E esse marketing, até onde eu sei, nenhum conselho de nenhuma É profissão permitido. proíbe, É né? permitido. O que proíbe são coisas que você falou aí, né? Oferta, Ligação preço, direta, cold ligação call, direta. coisa. Então, assim, o marketing de conteúdo, que é o melhor marketing, para profissional liberal é melhor ainda. Exatamente. Por quê? Porque quando aquele profissional posta, educando a audiência, esclarecendo para a sociedade, ele é percebido como uma autoridade, como um professor, como um mentor no assunto, né? Exato. Então, acho que o conteúdo, produção de conteúdo, é core business, ou Exato. seja, é algo central no modelo de negócio de quem presta serviço. E sabe o que é o mais legal? O marketing outbound, ele funciona muito para alguns tipos de negócio, alguns modelos de negócio. Mas para a advocacia, não funciona. Você imagina, você já tem um problema, você recebe uma ligação de um advogado querendo te vender algo, querendo te vender uma solução. Primeira objeção que a pessoa tem, pô, como que descobriu meu número? Como é que você sabe? Isso e aquilo. Então, esse marketing mais agressivo de oferta direta, de ligação, ele nem funciona para advocacia. O que funciona é o que você falou, é aumentar o nível de autoridade. Imagina que cada post que você faz, cada vídeo que você faz, falando sobre o problema que o seu cliente experimenta, é um patrimôniozinho. Você coloca ali na internet uma poupançazinha. Eu tenho um vídeo, Marcos, de 2019, tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, de concurso público, que é a minha área na advocacia, que até hoje me gera lead e me faz fechar contrato. Então imagina que o advogado que está ouvindo isso aqui, produzir conteúdo é a mesma coisa de investir no seu negócio. Cada conteúdo que você produz é uma poupancinha que você está colocando ali que vai te gerar dividendos no futuro. Os meus geram até hoje. E a pessoa precisa começar. Então, o advogado sempre procura o melhor cenário. Não, eu não tenho um estúdio desse. É fácil para o Marcos e para o Marcelo falarem. Eles têm um estúdio, tem pessoas para gravar, mas nem sempre foi assim. Eu vi ali no seu escritório a primeira turma que você fez. Uma turma pequena, era só você e a Aline na época, você fez do jeito que dava. Olha a estrutura que você tem hoje. Então as pessoas precisam começar. Ah, mas eu sou ruim de gravar. Grava assim mesmo. Ah, mas eu não tenho coragem. Faz assim mesmo. Vai para o campo de batalha. Porque o que separa quem tem resultado de quem ainda não conseguiu é a escolha de fazer e pagar o preço, a determinação. Ah, mas eu não tenho coragem de gravar, o que as pessoas vão pensar de mim? Troca de mesa. Muito advogado fala isso. Ah, mas se eu começar a postar, meus amigos todos vão zombar de mim, vão me ridicularizar. Troca de mesa. Será que você está sentando na mesa mais interessante? Na mesa mais inteligente? Porque eles deveriam te estimular e deveriam estar fazendo. Então muda de mesa, vem aqui, faz o acelerador, entra no Giants, conhece gente nova, vê gente que está fazendo. Você vai ver que os resultados vão acontecer e muitas pessoas não conseguem, eu chamo de visão progressiva. Hoje, talvez o advogado está ouvindo isso aqui ganha 10 mil reais, 20 mil reais. E o sucesso para ele é ser um juiz que ganha 40. Ele não entende como que jovens advogados ganham 150, 200, 300 mil reais por mês. É visão progressiva, ele ainda não enxergou. Mas na hora que ele começar a enxergar pessoas e se relacionar com quem faz 100, poxa, 200 está logo ali. Começa a se relacionar com quem faz 150, vai mudando de mesa, vai produzindo seu conteúdo, vai trocando as pessoas que você está se relacionando. Esse é o caminho para o advogado conseguir ter resultado. Eu passei por um processo muito forte de aprender a produzir conteúdo, que eu não gostava, né? Como é que é a minha trajetória empreendedora? De 2006 até 2019,
eu não gravava vídeo, eu Uhum. tinha um perfil no Instagram que eu não postava tanto. Uhum. Primeiro vídeo que eu gravei na minha vida foi em 2016, né? Porque eu sempre fui o CEO das empresas ali, o diretor executivo das empresas, né, que eu construí junto com meu pai. Fiquei 15 anos empreendendo junto com ele, e aí no começo de 2020 tomei a decisão corajosa de sair, né, do cargo lá de diretor executivo, sócio minoritário, para vir para o grupo acelerador. Então sempre fiquei muito nos bastidores. Uhum. E aí eu comecei a produzir um pouquinho mais de conteúdo, tal, enfim, e vinha muito dessas crenças, dessas limitações. Eu lembro, por exemplo, que eu assistia muito os meus vídeos achando defeito o tempo Exato. todo, tal, enfim. E você tem que ir se libertando mesmo e saber que a qualidade vem com a quantidade. Exatamente. O que eu Com a quero... repetição. Exato. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você posta, melhor você fica. Você se torna perito. Isso. Cara, se você vai lá no meu YouTube, nem sei se eu devia falar. Se você vai lá no meu YouTube e ver meus primeiros vídeos, você vai ficar com dó de mim, vai ficar com compaixão. Mas é sempre assim, é sempre assim. A evolução vem porque você se expôs. Você também, né? 40 quilos a mais, Imagina. todo tortinho, falando lá. Exatamente, é a mesma coisa. É. E na época eu experimentei esse mesmo problema. Eu assistia e falava, não, tá horrível. Grava de novo, grava de novo, grava de novo. E gravava 100 vídeos pra sair metade. Aham. Cara, tá tudo certo no começo você ter ali seus receios, seus bloqueios, mas se expõe ao risco. Sim. Teve uma frase que eu vi esse final de semana, genial. O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Aham. Então imagina, é só você continuar. O primeiro vídeo, não se compare. O primeiro vídeo não vai ser igual de quem já tá há muito tempo fazendo isso. Não se compare. Agora, a grande verdade é que hoje as pessoas têm muito mais informação, muito mais acesso para poder fazer muito mais bem feito. Sim, sim. Você imagina lá em 2016, não existia 1 milhão de coisas igual existem hoje, de ferramentas, inteligência artificial, edição de vídeo, legenda, não existia câmeras boas, não existia nada disso, o celular era horrível. Então, nós tivemos lá muito mais dificuldade do que quem está fazendo hoje. Por que essa pessoa não está fazendo ainda? Sim. Tem muito a ver com ir para academia. Você sabe, para emagrecer é dieta e treino. Se você não faz, é porque você não quer, mas não é por não saber. A produção de conteúdo é a mesma coisa. Ela vai te levar para um resultado mais escalonável, ela vai te fazer ter mais performance, mais faturamento, mas você precisa começar. Concordo em gênero, número e grau, e para quem tem empresa de serviço e é profissional que quer ter um negócio de sucesso nessa profissão, né? E aqui a gente está falando de áreas clássicas, né? Sim. Medicina, odontologia, Tradicionais. advocacia, cara, tem que produzir conteúdo. Quem é bom é conhecido. Isso aí. Que fique na cabeça de quem está ouvindo. Quem é Até bom é conhecido. Vou trazer uma reflexão aqui. Qual sanduíche é melhor, na sua opinião? Madeira ou McDonald's? De sabor, mais gostoso? O Madeiro. O Madeiro. Sim. Mas você preferiria ter 1% do Madeiro ou 1% do McDonald's? Com certeza 1% do McDonald's. Sabe por quê? Porque o McDonald's é mais conhecido. Exatamente. Tem mais valor de mercado. Sim. Então, não é o sanduíche mais gostoso, o que Uhum. mais fatura e tem mais valor de mercado, Exato. né? Com advogado. Mas é aquele mais conhecido. Exato. E assim, em relação à produção de conteúdo também, que eu acho que essa é uma grande dor, né, dos médicos, advogados, engenheiros aí e tal, assim, faltar entender que assim, beleza, é difícil, mas conforme você vai executando esse difícil, o difícil fica fácil. Sim. Vou dar um exemplo. Eu tinha muito bloqueio, muita restrição numa situação, um jantar, um casamento, uma reunião com o cliente. Eu tinha muito assim uma neura, eu ficava ressabiado, ai meu Deus, vou pegar o celular, vou gravar um stories. Aí ficava meio assim, tal, eu falava assim, Marcelo, eu posso gravar um, sabe? Ficava meio tímido, meio ressabiado. Cara, e foi difícil por um tempo. Mas aí, cara, o difícil ficou fácil. Sim. Então, hoje já é natural para mim. Mas eu não nasci com isso. Até porque a minha vida inteira, mesmo sendo empreendedor, eu sempre tive um perfil de executivo, de ser um cara low profile, um cara dos bastidores, um cara totalmente focado ali na minha agenda dentro das empresas, entendeu? Sim. Não em fazer networking, gravar conteúdo, dar entrevista e tal. Então, assim como um advogado ou um médico está acostumado a peticionar, operar, mas dá para você transformar o difícil em fácil, se você for fazendo. Inclusive, posso gravar um stories aqui no meio do nosso Pode, tipo? claro. Vamos gravar? Vamos gravar. Tá vendo? Mostrar aí, ó? para quem tá ouvindo que é mais fácil do que parece. Exatamente. Então, vamos gravar aqui um stories, ó.
Tô aqui com o Marcelo Seife, um dos grandes nomes da advocacia do Brasil. Junto. Um cara que eu tenho orgulho de ter feito o acelerador. Tamo junto. Marcelão, o quanto cresceu lá os seus negócios e o quanto você emagreceu pós-acelerador? Ó, isso é importante, hein? Orgulho mais dos quilos perdidos do que dos milhões faturados. É isso aí. 2021 para cá, a gente faturava 4 milhões por ano. Esse ano de 2024 estamos fechando em 55 milhões. Ainda dá para fazer um pouquinho mais. Já faturamos 55 milhões. Talvez aí 12 vezes de crescimento depois do acelerador. Tamo junto. Que legal. E uma coisa que eu fico feliz é que o Marcelo hoje, além de um escritório de advocacia de muito sucesso, porque ele é advogado, ele também tem todo um ecossistema de educação para ajudar advogados a terem resultados É também. isso aí. Vamos Então, acelerar junto. Tô deixando aqui o Instagram dele, porque se você tem uma empresa, meu amigo, cola no ombro, precisa acelerar também. Se você... E 40 quilos. É, isso aí. Você é advogado e não segue o Safe, segue aí. Tamo junto, viu? Obrigado. Companheiros de missão, vamos acelerar. Agora, Aí, ó. Perfeito. mais fácil do que parece. Não arrancou pedaço. Tá vendo? É isso aí. É isso que eles precisam aprender, cara. É começar. É isso aí. Uma coisa legal que você falou é o seguinte, sobre a autoridade. Aham. Isso, às vezes, o advogado pensa que quanto mais curso profissional, vamos dizer Curso assim. técnico, né? Curso técnico. Aham. Título. Aham. A palavra é título. Aham. Quanto mais título, vou fazer mais uma pós, vou fazer mais um mestrado, vou fazer um pós-doc, ele vai ter mais autoridade. Só que olha o exemplo que você deu do dentista. Ele perdeu a autoridade por não estar na internet. Os títulos que ele tinha talvez sejam até maiores do que esse que você fechou. E até vou trazer uma reflexão aqui. O advogado, na tua opinião, você acha que, na maioria dos casos, cada caso é um caso, Uhum. né? Sempre tem ali a peculiaridade do contexto, né? Mas na maioria dos casos, você acha que vai gerar mais autoridade para um advogado ele ter doutorado na área de trabalho dele ou ele ter 100 mil seguidores no Instagram? Com certeza ele ter 100 mil seguidores no Instagram. E ter 100 mil Com seguidores no Instagram, às vezes dá menos trabalho do que fazer um Muito doutorado. menos trabalho. Muito menos trabalho. Não é? Menos trabalho. Cara, um doutorado, Não, quanto de estudo, de horas. exatamente. Se a pessoa pegar o volume de horas que ela gastaria num doutorado para ter um Instagram de sucesso na área profissional dela, vai dar muito mais dinheiro no bolso Muito dela. mais fruto. Não Muito dá- mais Não fruto. dá para comparar. Muito mais autoridade, muito mais fruto. E aí, de novo, depende qual bolha você quer ser visto. Você quer ser visto na bolha dos medíocres? Porque talvez os medíocres ainda escolham o caminho tradicional. Os medíocres que eu digo não é pejorativo. Mediano. Da média, Aquele né? cara que ganha ali 20, 30 mil reais com advocacia, tá se achando o ótimo, mas existem advogados que ganham milhões. Por que você não almeja ser os que ganham milhões? Por que você se contenta com a mediocridade? Porque o ser humano ele é programado para se manter na zona de conforto. E lá na mediocridade é a zona de conforto. Você olha para o lado, seus amigos, um comprou um Honda Civic financiado, o outro um apartamento financiado, é genuíno, tá tudo certo. O outro viaja uma vez para Disney de classe econômica. Agora, você olha que existe uma outra bolha de pessoas que têm o próprio avião, de advogados que viajam 4, 5, 6, 7 vezes para fora por ano, de pessoas que o filho estuda na melhor escola, que mora numa mansão de 1.200 metros quadrados. Por que não ser esse cara? Né? Então, o advogado precisa também parar de se contentar com a mediocridade, porque para a mediocridade está tudo bem não fazer conteúdo, está tudo bem ser mais técnico, cada vez mais técnico, está tudo bem não ser gestor, está tudo bem não gerir bem pessoas, está tudo bem não pensar em canais de aquisição de clientes, viver aquela mediocridade. Mas tem do lado de cá o cara também que procura se instruir. E é esse cara que vai deslanchar. E na verdade, se tá tudo bem, tá tudo errado, né? Tá tudo errado, mas para ele tá tudo bem. Sim, sim, né? mas eu acho que aí esse é o nosso papel aqui, né? De puxar a régua. Sim. Eu acho que é puxar a régua e eu falo direto assim, às vezes eu faço posts ou conteúdos que eu mostro um pouco da minha prosperidade, né? Meu custo de vida hoje é 600 mil reais por mês, né? É muito dinheiro. Né? Mas para quem está fazendo 6, 7 milhões de lucro, pô, não dá para ter esse custo de vida, é coerente, é 10% que eu faço, fora todo o meu patrimônio acumulado, guardado, que já me dá mais renda passiva do que isso. Sim. E aí, às vezes, isso é interpretado como ostentação, sabe? Sim. O cara tá ostentando, tá querendo mostrar, ou às vezes eu faço um post, né, com o meu avião, ou com o meu carro e tal, lá tá querendo ostentar, e de verdade não é para querer esfregar na cara de alguém ou cumprir uma necessidade do meu ego de mostrar. Não, é para inspirar as pessoas. Sim. Porque, cara, tudo aquilo que a gente não vê é impossível a gente desejar. Exatamente. Concorda comigo? Concordo plenamente. E vou além. Se você não degusta aquilo, você também não vai ter desejo daquilo. Exato. Tipo assim, o camarada que a vida inteira comeu carne de terceira e nunca comeu picanha, ele não tem vontade de comer picanha. Exato.
Cara, como é que Você não conhece. Exato, é abstrato. Sim. Tanto é que eu lembro que a primeira vez que eu decidi no meu coração que eu ia ter um avião foi depois de ter voado num jatinho. Eu também. E aí, cara, eu voei e a gente desceu e chegou na casa de um amigo, tal, isso foi em 2018. E eu cheguei no quarto, né, na casa de praia desse amigo nosso, a gente nunca tinha ido numa casa de praia de uma pessoa, e no jatinho dela. E aí no quarto eu falei assim, amor do céu, Eu quero isso pra mim. tô, fiz Que aqui. Deus abençoe. Isso, E eu tenho isso. certeza, E Marcos. aquilo nos inspirou, cara. Exato. É aí E eu, que tá o e problema. eu comecei a sonhar mais. Exato. E eu comecei a ser Exato. mais ambicioso. E eu comecei a ser mais intencional, Exato. querendo buscar algo que eu tinha degustado. Se ele chegou lá, eu também posso chegar. Isso. É essa a mentalidade. Isso. Quando eu entrei aqui no seu escritório hoje, eu conheci toda a sua estrutura fantástica, inclusive, eu senti admiração. Falei, cara, que massa o que o Marcos construiu, muito por ter sido seu aluno, lá em 2021, quando isso aqui não existia. Então eu vi o antes, vi o depois, vi o durante e vi o depois, mas também porque eu acredito que pessoas de sucesso, elas vibram nessa sintonia. Eu não acho errado ele ter mais do que eu. Eu quero, se ele conseguiu, eu quero ter também. Então deixa eu aprender com esse cara. E pela primeira vez a gente vive uma geração onde empresários multimilionários, bilionários, transbordam o conhecimento. Porque você não precisava. Você não precisava fazer isso tudo. Você estava confortável lá em 2016 com a sua carreira de executivo, mas você quis transbordar na vida das pessoas. Então, quem está ouvindo isso aqui, você não tem que olhar o avião, a Lamborghini, a prosperidade como algo inatingível, inacessável. Quem está aqui, nós não somos deuses. Nós só somos você executando. É o você de amanhã, pagando o preço que a gente teve que pagar por isso. Então, se você hoje tem avião, quem está ouvindo também pode ter um avião. Basta a pessoa saber que ela vai ter que pagar esse preço. Sim. E que existem hoje mecanismos para encurtar, para esse preço ser mais barato. Uhum. Um deles, por exemplo, é sentar na mesa certa. Se expor a sentar na mesa certa. Fazer o acelerador, pagar o preço. Cara, imagina, para muitas pessoas, não é nem um valor que a pessoa investe, mas se ausentar da empresa por 3 dias, é um preço a se pagar. Eu costumo dizer que tem muito empresário que é a torneira de shopping. Enquanto ele tá botando a mão, tá saindo água. Tirou a mão, não sai. E aí o cara tira a mão por 3 dias, mas ele tá vindo para cá para dar um impulso para a empresa dele. Então as pessoas precisam parar de invejar, parar de demonizar o sucesso alheio, que é natural da nossa sociedade brasileira. Lá na América isso não existe, pelo menos é bem menor. E começar a almejar, começar a admirar. Praticamente isso acontece. É a cultura do make money. O cara passa com um carrão, todo mundo fala assim, pô, que legal. Exato. E é mais natural alguém abordar aquela pessoa e falar, cara, como é que você fez para conquistar isso? Me ajuda, Exato. né? Esse é o caminho. E entender que tudo aquilo que a gente aplaude, a gente atrai. E o que você demoniza, você repudia. Exato. Você repuga, você leva para longe. É a lei do retorno, não tem jeito. É energia isso, eu acredito muito nisso. Então, quando eu entrei aqui e a Mari me mostrou tudo, eu falei, que Deus abençoe, porque eu também posso chegar lá. Se o Marcos fez, ele saiu do zero e fez isso, qualquer pessoa pode fazer. Sim. Então é essa mentalidade que o pessoal tem. E uma outra coisa também que eu tenho assim em mente, às vezes eu vejo alguém conquistando algo muito à frente de onde eu tô. E aí eu defendo, a gente sempre tem que desejar o nosso próximo nível ou os nossos próximos níveis. Né? O Marcos de hoje, talvez o próximo nível dele é um avião maior ainda, de 10 milhões de dólares. Mas há 15 anos atrás, o próximo nível do Marcos era talvez fazer 100 mil reais de lucro no ano, no bolso dele, para começar a fortalecer ali. Eu lembro quando eu comprei um primeiro imóvel assim, sabe, parcelado em 24 vezes. Cara, aquilo era um super pulo para mim. Caramba, eu tô comprando meu primeiro imóvel, minha primeira casa. Sim. Sabe? Então a gente tem que estar desejando esse próximo nível e às vezes nos permitir degustar isso. Exato. E aí o Wendel Carvalho, que é meu sócio no avião, ele fala algo que eu concordo em gênero, número e grau, que é assim, cara, vamos imaginar que hoje a tua realidade financeira te permita ir em restaurantes de R$200 com a sua esposa. Uma vez no ano, vai num restaurante de 500. Exato. Claro, você não vai fazer uma loucura financeira, mas você vai se permitir entrar naquele lugar e ter a sensação de estar lá, para você ter mais fome de vitória, para você ser combustível, ser mais incansável. Isso, é combustível. Saca? Claro, você não vai fazer todas as viagens com extravagância, mas talvez num ciclo de 5 anos da tua vida, tem uma viagem que você vai se permitir gastar um pouquinho a mais para você entender, cara,
como é que é andar de executiva? Porque Sim. quando eu não andava de executiva, eu julgava quem andava. Vou chegar junto, vou chegar no mesmo lugar. Pra que eu vou gastar 2, 3, 4 vezes mais? Vou chegar no mesmo lugar, tal, enfim. E aí a primeira vez que eu andei, que foi com meu pai, eu lembro direitinho, num voo voltando dos Estados Unidos, que a gente pegou uma oportunidade da Azul, upgrade de Fort Lauderdale, a mulher ofereceu pra gente, sabe? Ela ofereceu assim, eu olhei pro meu pai um pouco, pô, não tá tão caro, vamos. E aí a gente voltou de executivo e no voo a gente falou um pro outro, a gente nunca mais anda de econômico. O paladar não retroage. Então assim, é preciso experimentar e desejar esse próximo de maneira coerente, Sim. né? Porque hoje também a internet cria um problema. Sim. Que às vezes tem um empresário que está faturando, está fazendo 1 milhão de lucro por ano e está vendo o Marcos andar no avião dele e ele quer dar um salto, 880. Sim. E aí tem gente que me acompanha há pouco tempo e fala assim, pô, o Marcos explodiu da noite por dia, explodiu da noite por dia depois de 20 anos empreendendo e trabalhando que nem um camelo, que nem um cachorro, que nem um cavalo, porque eu trabalhei muito. Até 2019, por exemplo, que é logo ali, né? 2019 tem 5 anos. Eu tive 6 finais de semana no ano e eu tive 10 dias de férias no ano, né? Então, assim, ele ter essa coerência nesse próximo nível. Sim. Não é tipo assim, cara, eu tô aqui com 1 milhão de lucro ano e, pô, daqui 2 anos eu quero ter meu avião. Não, é uma jornada. Exato. E aí, metaforicamente, eu chamo o sucesso de uma escada, porque o sucesso ele é gradual, ele é degrau por degrau. Às vezes a gente consegue acelerar um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é uma jornada ali passo a passo, né? E o mais legal é o processo. Curtir a jornada. É o processo, é curtir a jornada. Eu construí uma casa agora, terminei a obra e eu falei, cara, era só isso. O mais legal era a obra. O mais legal é o processo e colocar as metas. Eu falo isso muito com meus sócios. Às vezes eles têm vontade de comprar tudo de uma vez. Vou comprar um tênis, uma mala, isso e aquilo. Eu falo, cara, coloca uma meta. Então, ó, bati essa meta, eu vou comprar uma Rimowa. Bati essa meta, eu vou comprar um tênis da Louis Vuitton. Bati essa meta, eu vou comprar um casaco. E vai desfrutando o caminho, vai aproveitando a jornada. Esse é o legal. Eu falo isso muito com a minha esposa. Olha, o nosso próximo passo, a gente quer comprar uma casa em Orlando. Ah, mas a gente pode comprar amanhã. Aí a gente fala, não, mas o legal, muitas vezes, é poder e não fazer. É desfrutar, é planejar o caminho. Sim. Né? Então, pô, o cara que tá faturando 1 milhão. Ah, eu quero andar só de aviação executiva. Esse cara tá se expondo ao risco da ruína. Porque ele está alocando muito recurso do que representa para ele hoje R$1 milhão dentro de uma aviação executiva. Talvez não seja ali o 80-20 desse cara. Ele poderia canalizar esse recurso em outro lugar que vai ajudar daqui a pouco ele a andar só de aviação executiva. Sim. Então é desfrutar o caminho, entender a jornada e ao longo do processo desfrutando, experimentando coisas novas, se expondo a coisas novas e as coisas vão necessariamente acontecendo para quem trabalha honesto. E para quem, obviamente, está fazendo o que tem que ser feito. E é legal você falar isso porque é até uma ponderação do que eu trouxe aqui, né? De experimentar o próximo nível. Acho que é assim, tem que experimentar o próximo nível, mas sempre viver uma vida abaixo do que se pode. Sem se expor ao risco da ruína. Isso. Eu uso esse mantra. Então uma coisa é assim, cara, eu consigo ir num restaurante de R$200, eu vou num restaurante de 150, mas uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, eu vou num restaurante de 600. Exato. É isso que eu tô defendendo. Sim. Não é pôr um Rolex no braço antes da hora, não é comprar uma Porsche financiada, não é, até porque o nosso CPF é um passivo. Sim. E o CNPJ é um ativo. Sim. E antes da gente trazer dinheiro para o passivo, que só consome dinheiro, né? O nosso estilo de vida é um triturador de dinheiro. Exato. A empresa é um multiplicador de dinheiro. Então, eu concordo com aquela célebre frase que não é minha. Assim, no começo, empresa rica, dono pobre. Sim. Mas aí no meio da jornada, empresa rica, dono já mais ou menos bem. Empresa madura, bem-sucedida, jornada empreendedora avançada, sim, empresa rica e CPF rico ali também. Eu vou muito nessa linha, não se expondo ao risco da ruína, sim, que é o que fazem as pessoas, né, investirem mal, enfim, dar uma tacada que não está no momento, mas ele precisa sim dar um passo. O empresário que não consegue dar um passo sem ter o chão ainda, ele não é empresário. Porque, para mim, ser empresário é isso, é você dar um passo confiando que o chão vai vir. Só que você plantou para que esse chão venha. Você já semeou lá atrás. Você não está da sua cabeça, amanhã eu vou sair de faturamento de 1 milhão para 15. Não, pera lá. Mas começa a experimentar coisas novas, a se expor a novos riscos. Geralmente esse passo que eu confio que o chão vai vir é que assim, tem risco, mas eu não dependo da sorte. Exato. Né? Tem variáveis ali calçando a minha decisão. Né? É mais provável que o chão venha. Exatamente. Safe. Qual que é uma fala ou uma frase sua que você adora, que você quer compartilhar como uma mensagem final e uma reflexão em cima dessa fala ou dessa frase para os empreendedores e empreendedoras aqui do Pode Acelerar? Quem é bom é conhecido.
Para mim, essa é a maior frase de todos, o maior insight que eu posso deixar. Cara, eu tenho 29 anos de idade, eu construí tudo que eu construí me expondo, mas principalmente me tornando conhecido. Essa é a grande diferença, o que vai diferir um advogado que, cara, tem 20 anos de experiência, tá ouvindo, falando, nossa, mas é um menino, conseguiu chegar lá, eu ainda não. Para um jovem advogado de 29 anos que construiu o que eu construí é ser conhecido. As pessoas precisam te conhecer. Não adianta você ser bom na sua cidade interior e ninguém saber disso. Hoje em dia, a autoridade é ser conhecido, é estar na internet. Acho que essa é uma reflexão para quem está ouvindo, principalmente o público advogado que ainda não se expõe, comece a se expor. Grandes oportunidades podem vir de você se expor na internet, expor o seu serviço, expor o seu produto, enfim, trazer cada vez mais impacto para o mundo através do que você faz hoje. E com tudo que a gente conversou aqui, né, fica muito forte para mim que uma coisa é a pessoa dominar o tipo de empresa que ela tem, né? Então eu tenho um restaurante e eu sei mexer no fogão e preparar pratos. Outra coisa é administrar uma empresa que faz aquilo. Exatamente. Né? Que é o chapéu do técnico, do profissional naquele segmento e o chapéu do gestor, do empreendedor, do vendedor ali, né? Exatamente. Precisa dominar mais o chapéu do empreendedor do que o do técnico para ter cada vez mais lucro e liberdade. É o que a faculdade não ensina. É isso aí. É isso aí. Que massa. Mas tem a gente para ajudar a galera Com cada certeza. vez mais, né? Você ajudando aí os advogados e a gente ajudando aqui as empresas desse Brasilzão. Muito Safe, temos um ritual aqui de encerramento do Pode Vamos lá. Acelerar. O time vai colocar aquela música e vai dançando até a boquinha da garrafa. Eu vou passar de baixo aqui. E aí nós vamos dançar juntos. Você topa? Muito bom. Contigo eu topo. Brincadeira. Eu sei. Antes de você falar que você não topa, isso aqui é só pegadinha que eu faço Vamos com lá. alguns convidados aqui. Vamos São acelerar. de casca. Que é melhor, vamos acelerar melhor do que descer na boquinha da garrafa. O ritual final é assim, ó. Eu solto um pode, você solta um acelerar, com muita energia aí. Vamos lá. Tá bom? Vou falar a contagem agressiva, eu solto o pode, você acelerar. Vamos lá. 1, 2, 3, pode! Acelerar! Aê! Tamo junto. Obrigado, Valeu, Marcão, pelo valeu, convite, meu irmão. Tamo junto.